Doutor Marcos, as críticas feitas pela população de Caetés ao sistema municipal de saúde do município, elas são justas ou injustas? O raio-x quebrado. Esse raio-x não funciona, não presta. E por que o prefeito não compra um raio-x? Olá, meus amigos e minhas amigas das redes sociais e, em especial, de Caetés, população de Caetés. Nós estamos aqui com uma entrevista, eu tenho certeza, muito aguardada, até porque a chamada que eu fiz a quase 10 mil pessoas já teve interesse e essa entrevista, tenho certeza, é muito aguardada. Eu vou conversar com o secretário de Saúde do município de Caetés, doutor Marcos Calado. Primeiro, para agradecer, doutor Marcos, por aceitar essa entrevista nada programada. Aqui eu vou fazer as perguntas. Quem me conhece sabe, eu estou secretário de governo do município, mas as perguntas, e quem conhece a minha pessoa, sabe que eu vou perguntar aquilo que a população quer perguntar para doutor Marcos. Aquilo que a oposição vem criticando a saúde de Caetés. Nada a esconder. Quem me conhece sabe, porque em primeiro lugar está o bem-estar da população de Caetés. Então é assim que eu tenho agido na minha vida. Em qualquer que seja o governo, eu vou estar defendendo a minha terra, o meu povo, defendendo sim um governo que queira trabalhar. E é por isso que hoje nós estamos aqui. Perguntaram, Vando, onde é que vai ser essa entrevista? Qual o estúdio? Estúdio nenhum. Nós vamos entrevistar doutor Marcos no hospital, que está em reformas. Nesse momento, o pessoal, a equipe está trabalhando aqui. A reforma está ficando muito boa e a gente quer saber o que vai mudar, além da reforma do hospital, o que vai mudar na saúde de Caetés, hoje tão criticada. E a gente faz a primeira pergunta a doutor Marcos. Doutor Marcos, muito obrigado pela gentileza. E eu estou aqui com a mesma sinceridade que você também trabalha. Você é um homem sincero que não foge de nenhuma pergunta, assume os compromissos. Doutor Marcos, as críticas feitas pela população de Caetés ao sistema municipal de saúde do município, elas são justas ou injustas? Bem, Vando, primeiramente, eu que agradeço pelo convite e saúdo a cada um dos nossos amigos e amigas que estão nos assistindo nesse momento. Vando, saúde pública no Brasil, na verdade, de muitos anos para cá, ela é alvo de críticas. Primeiro, porque as necessidades da saúde, elas são recorrentes e com o passar dos anos, principalmente após a pandemia da Covid, se observa uma maior dependência da população pelos serviços públicos de saúde. Então, evidentemente, onde você tem um sistema com a mesma capacidade e mais pessoas demandam desse sistema, evidentemente que a dificuldade do ingresso, do acesso a ele, ela se torna uma realidade. Então, primeiramente, no contexto geral, essa é uma explicação que merece ser repassada para cada um dos amigos que nos assistem. Em segundo lugar, Wanda, eu entendo que uma grande parte das críticas das pessoas chama-se pela velocidade ou pela a demora de ter as suas demandas atendidas. Isso é muito recorrente na Secretaria de Saúde. Algumas pessoas nos procuram lá para fazer esse questionamento sobre a demora, porque deixou um exame, uma consulta, uma cirurgia, e isso realmente a gente não consegue atender na velocidade. Primeiro, que a gente gostaria, e segundo, na velocidade que as pessoas realmente precisam que muitas vezes essas demandas sejam atendidas. Para vocês terem uma ideia, a partir de uns 2 anos para cá, muitos serviços que a gente antes mandava uma pessoa para Recife para fazer esse agendamento de uma coisa mais complexa, passou a ser tudo via sistema. O sistema é bom por um lado, mas é ruim por outro. Ele é bom porque você evita de ter que ir ao Recife ou a outro centro e coloca tudo ali via sistema no computador.
Mas é ruim porque você perde essa relação interpessoal com quem você está deixando esse documento. Então, muitas vezes, aquela conversa de pedir uma prioridade, não pede conversa que você tinha com a pessoa onde você estava deixando essas demandas, a gente deixa de ter. Mas, de fato, as reclamações normalmente passam por isso. É pela velocidade ou pela demora em que as demandas da população sejam atendidas. Tenho certeza que a gente fica também muito triste em não poder resolver tudo no ritmo que as pessoas desejam. Eu me sinto muito limitado às vezes, Wanda, por não poder dar exatamente essa celeridade. Mas eu gostaria de compartilhar até com as pessoas que nos assistem que isso é uma realidade que todos estamos vivendo no Sistema Único de Saúde. Espero que com o novo governo federal, que está aí há pouco tempo, mas que tem esse compromisso mais próximo das pessoas de realmente minimizar as angústias da população, que isso possa realmente, de fato, sair do papel e que a gente possa dar uma qualidade no atendimento mais célere, mais rápido, para atender as demandas da população. Doutor Marcos, eu preciso falar a voz do povo. Primeiro ponto é que eu escuto que o prefeito Nivaldo Thierry autorizou o senhor a um investimento maior na compra de medicamentos para a população. Do outro lado, na ponta, o povo popularmente diz que não tem medicamento, os medicamentos são escassos, os controlados e até medicamento básico, faltando para a população e registram até nos postos de saúde. Até que ponto isso é verdade e o que de fato está acontecendo para o município não atender a demanda de medicação para a população mais carente? Wanda, primeiramente é importante a gente esclarecer a política nacional da assistência farmacêutica. Aos municípios, em primeiro lugar, compete o elemento, o componente básico da assistência farmacêutica, que são esses medicamentos de posto de saúde, alguns medicamentos controlados que estão no elenco municipal. Mas é importante também entender que nessa política está fixado como é o financiamento dela. Então ele é tripartite. Estados, União e municípios participam desta remuneração para a aquisição dos insumos, dos medicamentos. Nós tivemos um período muito recente onde o governo do estado, pelos motivos que não vale a pena a gente estar citando nesse momento, mas passamos um período em torno de 5 anos sem nenhuma assistência financeira da parte do estado. Então isso significa que você manter o programa de aquisição de medicamentos apenas com 2 entes realmente é algo muito difícil para os municípios, principalmente. Mas esse problema foi resolvido ao final do ano passado e neste ano, aos poucos, também está sendo cumprida a obrigação do Estado. Então, eu faço questão sempre de dizer isso para as pessoas entenderem que isso é igual a casa da gente, mano. A gente recebe o salário e com o nosso salário a gente paga as nossas despesas. Só que no mês que o salário da gente não cai, que graças a Deus em Caetés a gente não tem isso, mas no mês que o salário da gente não cair por determinado motivo, a gente fica sem ter como também cumprir as obrigações com a nossa casa. Então não é nada muito diferente no serviço público. Então nós passamos um grande período de tempo apenas com 2 fontes de financiamento. Isso tem um impacto, inevitavelmente tem um impacto, porque os municípios hoje não aguentam mais a carga de obrigações com a quantidade de recursos de forma escassa, como está hoje, mas a gente vem cumprindo a nossa obrigação enquanto ente, juntamente com o governo federal e quando o Estado também repassa a parte dele, para a aquisição dos itens básicos, que são aqueles que compõem o elenco dos postos de saúde. Nós temos uma programação bimestral de encaminhamento desses medicamentos aos postos. Evidentemente, repito e volto àquela mesma situação na sua primeira pergunta. Cada vez mais as pessoas estão dependendo mais do serviço público de saúde. Então, se você tem um bolo que antes você dividia para 10 pessoas, hoje estão 15 precisando pegar um pedacinho desse bolo. Então, realmente, a fatia vai ficando menor e isso se transforma nessa dificuldade que as pessoas
em alguns momentos tem de pegar o seu medicamento na rede básica. Hoje tivemos, já agora em 2023, o retorno do programa da farmácia popular, que é algo que ajuda demais os municípios, porque aqueles medicamentos mais básicos de pressão, de controle da glicemia, do diabetes, então já ajudam também a questão municipal, porque as pessoas também podem pegar esses medicamentos na unidade de saúde, nas farmácias populares. Agora é importante, Wanda, a gente também deixar bem claro uma coisa, por muitas vezes, até quando o recurso está um pouco mais tranquilo, você tem uma folga, você até consegue adquirir itens que não fazem parte do seu elenco, mas que você pode disponibilizar à população. Então, algumas medicações que não fazem parte do componente básico, a gente adicionava para fazer um maior sortimento, vamos dizer assim, na farmácia municipal. E isso, infelizmente, esse ano 2023 não está sendo um ano muito fácil para as prefeituras. A gente é só assistir a televisão e saber que não é conversa fiada. Realmente as prefeituras estão com um problema um pouco grave do ponto de vista financeiro e isso nos inviabilizou de conseguir uma gama maior de medicamentos. Com relação aos medicamentos controlados, ela parte do mesmo princípio. O município continua comprando naquela quantidade que a gente tem pactuado, inclusive na questão de licitação. O que acontece é que, muitas vezes, o quantitativo que antes sempre dava para a gente passar um mês e meio, hoje, muitas vezes, em 15 dias está acabando, porque a população realmente está ficando mais empobrecida e dependendo mais pegar na farmácia do município. Essa é uma das grandes causas de desabastecimento que, vez ou outra, pode existir nas nossas unidades. Frente a frente comigo, Dr. Marcos Calado, secretário de Saúde do município de Caetés. Se não me engano, já são 7 anos ele aqui conosco, não é isso, doutor Marcos? 16 entrou no governo de Armando e continua com o prefeito Nivaldo Thierry. Doutor Marcos, nós vamos agora às críticas ferrenhas da oposição na Câmara de Vereadores, pelas ruas, pelas praças, pelo sítio. A oposição vai e bate forte realmente na saúde. Segundo eles, estão reproduzindo o descontentamento da população. Até que ponto o que eles falam é verdade e é uma oportunidade do secretário, não é, esclarecer aqui no hospital. Está passando por reforma. Falar em hospital, está ficando muito bacana, não é? Eu gostaria de saber quando é que é inaugurado esse hospital e com ele, com a inauguração, antes de entrar nas perguntas dos vereadores, com a inauguração do hospital, o que é que de novo, o que é que de esperança na área de saúde, de melhorias a população pode esperar, doutor Marcos? Wanda, essa obra que nós estamos fazendo no Hospital de Caetés é uma obra de requalificação. A gente não considera nem a reforma, mas sim uma requalificação dos ambientes. Ela visa uma reorganização dessa parte de emergência realizada no hospital. Eu tenho estudos que me mostram que 90% das pessoas que procuram o Hospital de Caetés, na verdade, ficam apenas nesse ambiente, na parte da emergência. Ou seja, a pessoa chega com um problema momentâneo, precisa de um atendimento mais rápido, ele recebe esse atendimento aqui, é medicado, fica em observação em algumas necessidades e em seguida ele volta para casa. Então, neste ambiente aqui, mais de 90% do fluxo do hospital acontece aqui. Então, pensando nisso, nós já tínhamos esse planejamento de fazer essa obra de readequação desse espaço e chegou o momento, estamos já no finalzinho, vocês podem ver aqui, está ficando um ambiente moderno, bastante aconchegante, isso aqui vai ser tudo climatizado, então nós vamos implantar um serviço de triagem na parte de enfermagem, que é aquele para classificação do risco, ou seja, quando o paciente chegar aqui, ele vai ter o seu risco identificado e ele vai ser atendido mediante a sua classificação de risco. Para acabar aquele problema de eu cheguei primeiro, eu quero ser atendido primeiro. Não, vai ser atendido realmente aquilo que precisa ser atendido mais rápido, mas todos vão ser atendidos. Então a gente aqui também fez uma adequação no estar médico, no consultório e também no repouso médico, pertinho daqui, para todo mundo não ter aquela questão de eita, corre, vai chamar o médico. Então a gente pensou nisso tudo.
fizemos uma nova sala de emergência. Isso é importantíssimo para que aqueles casos onde um paciente sofra algum tipo de trauma, de acidente, evite estar passando aqui para quem está esperando apenas ver uma questão de uma dor de cabeça, muitas vezes com uma criança, para tomar uma nebulização. E antigamente passava um paciente politraumatizado, com sangramento. Isso não é uma cena interessante de se ver. Então esse fluxo também vai ser separado daqui. Estamos readequando também a sala de raio-x e também criamos uma nova sala de observação mais ampla, mais adequada, com um banheiro muito bom. Enfim, esse serviço que estamos fazendo aqui nessa parte do hospital realmente tende a promover uma melhoria no atendimento, que as pessoas vão ficar mais bem acomodadas, vão ter a sua classificação de risco no ato do atendimento e, por fim, receberão toda a assistência merecida e necessária. Então, isso tende a também melhorar a ambiência em que as pessoas estão incluídas nesse serviço da emergência. Pessoal, vocês estão vendo que eu estou sempre de olho no meu celular? É porque eu tive o cuidado, doutor Marcos, de anotar as perguntas que eu escuto, né, da oposição e que eu escuto também da população, as críticas, às vezes os relatos, não somente críticas, são relatos. Como a gente está falando de hospital, inauguração de hospital, há muitos relatos e críticas também da oposição e da população de que às vezes o paciente chega no hospital e o enfermeiro diz de longe, não tem médico. Muitas vezes o médico saiu para prestar um socorro, para acompanhar um paciente e o profissional que deveria estar aqui, trazer o paciente, verificar a pressão, olhar no olho e atender como um ser humano, não o faz. Também ouvi muitas críticas de médicos que ficam nos seus aposentos e deixam o pessoal esperando muito tempo aqui. Enfim, está faltando um melhor atendimento. Essas críticas podem ser verídicas ou a população reclama demais e a oposição fala demais. Como é que você entende esse relato? Wanda, eu entendo que aquilo que a população fala e que ela reclama, estando certa ou estando errada, ela deve merecer a nossa atenção. Então isso eu sempre agradeço muito quando as pessoas vão na secretaria, muitas vezes esperam um pouco para falar comigo, mas para relatar um problema que aconteceu em qualquer ambiente que seja da saúde. A gente só consegue melhorar ou só consegue resolver os problemas se a gente tiver conhecimento deles. Então, podem ter certeza, para mim, eu não fico chateado de forma alguma. Eu até sempre agradeço quando a pessoa vai lá e diz: doutor Marco, eu queria fazer uma reclamação. E a gente procura dar uma atenção toda especial para escutá-la. Mas, Wando, o que precisa, na verdade, veja, nós estamos fazendo esta grande obra de readequação desse espaço tão importante como a área da emergência, mas de nada adianta um espaço tão bonito, tão moderno, tão aconchegante, se aquilo o que parte da parte humana, ou seja, o atendimento, se ele não for feito de forma agradável, com atenção, com delicadeza. A gente sempre pede aos profissionais que tratem o paciente como eles gostariam que aquele seu ente mais querido fosse atendido. Se você é pai ou é uma mãe, quem é que gostaria de ver um filho seu ser mal atendido ou receber o desprezo no atendimento? Então, o que a gente não quer para a gente não dá ao próximo. A gente sempre tenta conscientizar. Agora, chega um momento que você fala, mas a pessoa parece que talvez não queira entender. Até os efetivos? Todos, efetivos, contratados, comissionados, essa regra parte para todos. A ordem que nós temos na Secretaria de Saúde, que é a ordem que nós recebemos do nosso prefeito, é humanização no atendimento, o cuidado no atendimento. Então, eu acho que vai chegar o momento, já está chegando o momento, da gente começar a chegar mais próximo e realmente exigir por parte dos profissionais que dê uma melhor qualidade na assistência prestada ao paciente. Até porque, Wando, nós só estamos aqui hoje ocupando as nossas funções porque tem os pacientes para a gente atender. Então a gente tem que dar a melhor qualidade no atendimento, porque o povo merece isso e o povo é pagador de impostos e é quem paga os nossos salários. Então nós temos que dar toda a atenção e prioridade ao povo.
Doutor Marcos, na última reunião ordinária do Poder Legislativo, eu acompanho, as críticas foram muito pesadas da oposição, dizendo que os médicos estão com salários atrasados e que Caetés perdeu todos os médicos especialistas, foram demitidos. O que é que o senhor tem a dizer? Vando, primeiro, você fez um preâmbulo sobre a questão daquilo que fala a oposição. No dia que você vê a oposição lhe elogiando, saiba que tem alguma coisa errada. Porque o papel da oposição, e isso é mais do que compreensível, é de realmente criticar, apontar falhas que porventura existem. E muitas vezes, se não existirem falhas, você até inventa. Isso aí é o papel da oposição, quem vive na política sabe bem o que é isso. Mas a gente também não pode fechar os olhos e dizer que tudo são flores, que o caminho é belo. Não. Existem muitos espinhos, o caminho é pedregoso e a gente está aqui para enfrentar. Agora, Vando, de fato, os problemas de saúde, na área da saúde, existem no âmbito nacional. Nenhum município é uma ilha para dizer que aqui é tudo bom e o resto nada presta. Os problemas, eles são multiplicados e replicados dos estados para os municípios, de regiões para regiões. Isso é algo que realmente existe. As reclamações que são publicadas na Câmara de Vereadores, pela liderança da oposição, isso é algo que eu compreendo como o papel de oposição. E não fico com raiva disso, pelo contrário. Às vezes o camarada está até falando uma coisa que não é 100% da verdade, mas já me alerta para outra coisa, para a gente agir até de forma mais rápida. Com relação aos médicos com salários atrasados, isso é até algo que eu vou responder, porque é necessário responder a pergunta, mas que, na verdade, isso é conversa de oposição. Me desculpe até dizer dessa maneira mais grosseira. Isso é conversa de oposição. Quem, em sã consciência e em plena faculdade mental, vai dizer que um médico fica no município que está com salário atrasado? Os médicos têm um campo de trabalho muito vasto e na hora que o município dá trabalho de pagar, ele já arruma logo outro. Então isso não existe. Nenhum funcionário público em Caetés efetivo, contratado, existe a conversa de salário atrasado. Não é uma cultura de Caetés, não é. De um tempo para cá, a gente vê que essa parte inexiste, parte de atraso de salário, de enganação, isso ficou num passado muito distante que a gente deve até evitar lembrar, mas hoje isso não existe. Com relação aos médicos especialistas, eu até agradeço pela pergunta, para a gente esclarecer a população de Caetés que, por ordem que foi repassado para todos os secretários, observar em cada secretaria aquilo que realmente está em funcionamento, fazer um levantamento de custos, conhecimento real da despesa. Isso foi solicitado para cada secretário e na minha pasta, na área da saúde, eu tive a dura obrigação de passar ao prefeito do município a situação que neste momento, a partir do mês de outubro, era necessário que a gente fizesse uma suspensão temporária dos ambulatórios especializados. Então, nós tínhamos alguns ambulatórios, como cardiologia, ortopedia, endocrinologia, que tiveram que ser descontinuados momentaneamente. Isso é importante deixar a população ciente. Isso não é definitivo. Mas por quê? O que é que motivou isso? Vando, as prefeituras, no mês de dezembro, elas têm 2 folhas de pagamentos para fazer, que é pagar o mês de dezembro, mas também para pagar o 13º salário. Então, o 13º salário, você bem sabe que é uma obrigação, inclusive tem uma data limite para que a gente pague, se não me engano, que é até o dia 20, e a gente, como cumpridores da lei, a gente não pode realmente deixar de cumprir. Então, diante desse cenário, eu tive que levar ao conhecimento do prefeito que, como medida de contenção de despesas, até por conta da baixa arrecadação federal e, consequentemente, a transferência desses recursos para os municípios, a gente, aí sim, se não tivesse tomado esta medida, aí nós poderíamos correr o risco de realmente
atrasar um salário de um profissional ou simplesmente não poder pagar e deixar para o mês seguinte. Então eu não faço isso. O prefeito, lógico, não ficou satisfeito, mas atendeu a minha solicitação, porque era necessária, e nós fizemos essa interrupção. Nós continuamos com 2 ambulatórios, que foi o de pediatria e o de psiquiatria, porque eu julguei, Vando, que essas áreas são essencialíssimas, são primordiais. Eu não posso deixar uma mãe deixar de levar a sua criança com problema de saúde e não passar com um pediatra. A gente sabe que uma consulta com um pediatra na rede privada é caro. As pessoas não têm, muitas vezes, o dinheiro nem da passagem para ir pagarem UNS. Então, a parte de pediatria e a parte de psiquiatria, que é uma parte vital para as pessoas que têm algum tipo de transtorno mental, eles não poderiam deixar de ter a continuidade no seu atendimento. Então, essas 2 áreas continuaram e, dentro em breve, assim que forem normalizados esses repasses do ente federal, do governo federal, assim que isso for normalizado, de pronto, eu garanto a vocês, que nos assistem, o povo de Caetés, que esses ambulatórios estarão sendo restabelecidos normalmente, inclusive os médicos, todos foram de acordo, lógico, queriam que continuasse, mas quando a gente explicou a situação, eles foram de acordo para que a gente fizesse essa interrupção temporária, para em seguida retomar e devolver ao povo de Caetés realmente não só essas, mas outras especialidades que eles precisam. De frente comigo, o Dr. Marcos Calado, secretário de Saúde do município de Caetés. Estamos conversando aqui no hospital que está em reforma. Algum barulho que você escutar, lixando uma porta, a batida de uma porta, um carro que passa na frente, porque eu escolhi o hospital. Lugar melhor não pode ter para perguntar o que o povo quer perguntar para Dr. Marcos, porque aqui é o local onde todos que chegam precisam de um bom atendimento. Dr. Marcos Calado, circula no município e na internet o vídeo de um vereador que afirma que a sala de cirurgia do Hospital de Caetés é excelente, está novinha, porque não funciona. E aí, doutor Marcos? Bem, Vando, eu retorno com o mesmo pensamento quando eu falei do papel da oposição. O vereador que hoje abre a boca para dizer que aqui em Caetés não faz cirurgia é porque ele é desconhecedor da realidade. Aqui no Hospital de Caetés nós temos o profissional que é o Dr. Cláudio, todo mundo conhece, um profissional já antigo, efetivo, do nosso quadro permanente de funcionários do município, e vem realizando às quartas-feiras as consultas pré-cirúrgicas e os procedimentos cirúrgicos. Evidentemente, Vando, que existe uma limitação de procedimentos que podem ser feitos no hospital com o porte que tem o Hospital de Caetés. Por exemplo, qual é a cirurgia que não pode fazer aqui, Tomar? Uma cesárea hoje, Vando, que no passado até se fazia, mas hoje existe uma parte burocrática muito grande, inclusive na atenção à assistência ao parto. Você tem uma ideia, hoje, o parto cesáreo, ele necessita obrigatoriamente da presença de um neonatologista ou de um pediatra para acompanhar esse parto. E isso foge, na verdade, da condição do município ter 2 profissionais na sala de parto, o cirurgião e o pediatra. E muitas vezes não é nem pela questão financeira, mas a própria questão, quem é esse profissional que vem? Qual o pediatra que tem a disponibilidade hoje de deixar o seu consultório, o seu ambulatório, para vir receber por um único parto? Então, assim, nós não vamos exigir dos profissionais médicos, jamais, que eles façam procedimentos fora da complexidade e da capacidade instalada que tem o Hospital de Caetés. Nós temos um bloco muito bem equipado, é verdade. Nós viemos vamos dizer assim, numa preparação, numa estruturação do bloco cirúrgico nesses últimos 6 anos. Nós temos um bloco cirúrgico que não faz vergonha ao Aldo Moura, nem ao infantil, pelo contrário, é um bloco cirúrgico muito organizado. Uma cirurgia como vesícula pode ser feita em Caetés? Não deve. Mas por quê, doutor Marcos? Uma cirurgia de vesícula pode vir acompanhada de um evento de hemorragia. Então, um paciente desse tiver um problema hemorrágico, aí tem que às pressas pagarem UNS,
para receber sangue, uma coisa ou outra. Então, assim, são intercorrências que ninguém gostaria de passar, só se sabe o corre-corre num procedimento cirúrgico quem já presenciou. Eu já presenciei e, mediante isso, não acho interessante submeter esse tipo de risco às pessoas aqui de Caetés. Então, de fato, o município hoje realiza procedimento cirúrgico, sim, de pequeno porte e de médio porte, e realmente a sala cirúrgica é muito bem equipada, Wander. O tratamento domiciliar está sendo prejudicado porque falta realmente veículos para transportar médicos e enfermeiros até a residência dos pacientes, dos acamados, principalmente na zona rural. Essa crítica é verídica da oposição, também está rodando aí em um vídeo. Vando, o município de Caetés hoje possui 12 equipes de saúde da família. 3 são localizadas na cidade, 9 são localizadas na zona rural. Evidentemente que você ter um veículo à disposição de cada equipe era um sonho nosso, realmente deixar um carro com um motorista à disposição da equipe, para exatamente a assistência a todas essas necessidades da população. É muito difícil hoje, Wando. Não pense que é algo que a gente deseja e não deixa de planejar. A gente até planeja isso, mas é muito difícil você ter 9 veículos destinados exclusivamente para isso. Por quê? O município de Caetés é um município de uma área territorial extensa. 70% da população vive na zona rural. Então, se você botar aqui uma frota de veículos, Wanda, ainda você não consegue dar assistência integral da forma que se deseja. Então, existe essa limitação, sim, isso é uma realidade. A gente não pode ser demagogo, nem ficar aqui enchendo linguiça. A gente tem que dizer o que é verdade, apontar o que não é verdade e reconhecer, na verdade, as limitações. Essa é uma limitação que nós temos. A gente, em breve, deve estar adquirindo alguns outros veículos para fortalecer essa frota municipal, mas as necessidades de saúde realmente são crescentes. Eu me lembro que há 2, 3 anos compramos 4 veículos MOB e achando que já ia dar a solução para todas as nossas necessidades. Não dá, porque sempre a população está tendo uma demanda, uma necessidade de um veículo. Mas, complementando a pergunta, nós implantamos aqui em Caetés um serviço muito importante, que é o Serviço de Atendimento Domiciliar, o SAD. Isso é uma equipe multiprofissional, composta por um médico, um enfermeiro, técnicos de enfermagem, temos psicólogos, temos assistentes sociais, temos também fisioterapeuta. Esse serviço é prestado para aquelas pessoas essencialmente acamadas, aquelas que não podem estar saindo de casa toda vez que precisam de um serviço de saúde e que por muitas vezes, no passado, esse tipo de atendimento era destinado para ser realizado pelas equipes de saúde da família. Então, com a implantação desse serviço, essa equipe ela tem um cadastro de todas as pessoas que precisam dessa demanda domiciliar. Você que está nos assistindo, que tem alguma pessoa da sua família ou conhecido seu que recebe o atendimento dessa equipe, sabe o que eu estou falando, é um serviço essencial para quem está acamado e que nós conseguimos implantar no decorrer do ano e que esse sim conta com um veículo exclusivo só para ele, para não haver interrupção do atendimento dessas pessoas que estão acamadas no momento. Dr. Marcos Calado, me perdoe, eu vou ter que falar como o povo está falando na rua. Ninguém aguenta mais o raio-x quebrado. Esse raio-x não funciona, não presta. E por que o prefeito não compra um raio-x? Eu acredito, doutor Marcos, que nem o senhor, nem o prefeito, assim como o povo, não aguenta mais esse demônio de raio-x quebrado. Wando, esse aparelho de raio-x que existe aqui no Hospital Luísa Pereira de Carvalho, aqui em Caetés, é um raio-x antigo. Eu, até numa audiência
numa das reuniões da Câmara de Vereadores, estive presente para falar especificamente sobre esse problema. Para vocês terem uma ideia, só no ano de 2023, esse raio-x fez em torno de 3.000 tomadas radiológicas. Ou seja, foram 3.000 raios-x que foram realizados. Isso, com o passar do tempo, nós somos de carne e osso, aqui e acolá a gente adoece, precisa tomar um medicamento, graças a Deus quando é uma coisa mais simples, e quando é um caso mais sério, a gente também tem que parar para cuidar da saúde. Uma máquina não é diferente disso. E esse aparelho, ele vem constantemente, até pela questão do tempo de uso, sempre apresentando alguns problemas e necessitando de reparo. Eu gosto sempre de falar disso. Um técnico para mexer no aparelho desse é diferente numa pessoa que mexe para consertar uma televisão. Ou seja, o conhecimento técnico para se mexer no aparelho como esse não se acha em toda esquina. As peças também, por ser um aparelho antigo, não se tem em todo lugar. Normalmente tem que encomendar em São Paulo, não tem que pedir na fornecedora, que muitas vezes não é nem nacional. Então, assim, é interessante a gente deixar isso bem claro e dizer que realmente esse aparelho a gente está aposentando. Esse aparelho realmente não tem mais condições, porque a gente está gastando muito e é uma máquina que está sempre demandando de manutenção, sempre está apresentando um problema. Mas não dá para o governo, o prefeito, junto com você, adquirir um aparelho novo, doutor Marcos? É onde vem a boa notícia. Nós já estamos com o aparelho aqui, já para instalação. Chegou um aparelho novo de raio-x? Um aparelho novo de raio-x, com a implantação, a entrega desse ambiente que está sendo readequado para a população aqui do hospital, nós já vamos iniciar com um aparelho novo de raio-x para a população de Caetés. E no comecinho do ano, Wander, vou até já adiantar, no comecinho do ano a gente está adquirindo uma CR, que é vamos dizer, um raio-x digital para aquilo que você fizer aqui, não precisa mais sair com aquela chapa, como o povo diz. Na verdade, esse raio-x, você vai tirar a foto na tela do computador, porque essa é a tecnologia do momento. As pessoas que precisam tirar um raio-x e hoje vão no Domora, não existe mais aquela chapa. Então agora é um equipamento moderno de fato. Isso. O aparelho de raio-x, ele fornece a emissão do raio-x. Nesse primeiro momento ainda vai ter a chapinha, mas a partir do comecinho do ano a gente já está implantando o CR para aí sim ficar 100% digital o raio-x aqui do Hospital Luísa Pereira de Carvalho. Me perdoe a forma que eu perguntei, é porque realmente o povo não aguentava mais. Que boa notícia! É isso que eu desejo cada dia mais para Caetés. Doutor Marcos, frente comigo, perguntando aquilo e falando aquilo que eu escuto também nas ruas. E aí eu entendo que há uma mudança na forma de marcar exames, sobretudo de alta complexidade. Mas as pessoas reclamam demais. Aí vem, marcam o exame em Recife, falam que demora demais. E há relatos que perderam até algum documento. Há uma preocupação e o que de fato acontece, acontece com essa marcação que o povo está sempre mal satisfeito. Bem, Wander, eu até no começo da nossa conversa, eu antecipei esse assunto. De fato, antigamente, todas as marcações do Recife, você pegava aquelas demandas, botava dentro de uma pasta e uma pessoa ia lá nos hospitais fazer a marcação. Havia essa dificuldade porque muitas vezes, num dia só, a pessoa não tinha condições de andar a todos os hospitais e deixar cada encaminhamento. A parte de você andar com papel, Wander, papel é uma coisa que tem que se ter muito cuidado. Porque papel, muitas vezes a gente está aqui conversando e bota um papel no bolso e depois não consegue localizar. Então isso acontece, lógico, não é o esperado, principalmente com questões de exames, de consultas. Isso não se pode acontecer, porque ali está em jogo a saúde da pessoa. Quem entrega um papel como esse, realmente tem uma ansiedade em se ter um retorno daquilo. Então é importante que se tenha muito cuidado. Essa questão da marcação hoje toda
praticamente via regulação, ou seja, no computador, ela evita esse problema. Por quê? Porque você está na secretaria, coloca o que está escrito aqui no sistema e fica aguardando a resposta. O grande problema, repito, é porque quando você apenas está tratando com uma máquina, a máquina você não tem essa condição de, rapaz, mas isso aqui é um caso especial, tem uma preferência. Então o sistema ele não entende dessa maneira. Ele até coloca lá qual é o grau de, vamos dizer, de prioridade, mas só que hoje o Estado todo usa o mesmo sistema, então você tem aí 184 municípios inserindo as demandas com praticamente a mesma capacidade instalada que existia no Recife há vários anos atrás. Então a demora, de fato, existe. Não pensem que a gente se fica numa situação confortável, não fica. Quem realmente trabalha com humanidade fica triste em muitas vezes não poder ir lá e resolver mais rápido aquilo que as pessoas precisam. Eu gostaria muito de ter o poder de dizer, resolva isso agora. Eu não tenho, lamentavelmente. Quando eu não tenho e conheço ainda o diretor de determinado hospital, a gente sempre procura ter essa conversa. E aqui e acolá a gente consegue antecipar algumas coisas, mas a rede de saúde especializada é muito ampla e muitas vezes a gente não tem esse contato com todos os locais. Mas tenho certeza de uma coisa, que tudo que é entregue na Secretaria de Saúde referente à marcação de consultas e exames, ela hoje é inserida no sistema. E de fato, aqui e acolá, quando é necessário, a gente vê que o sistema não está saindo, não está liberando, a gente até procura, com intermédio da 5ª Gerência Regional de Saúde, repassar algumas demandas e estamos recebendo alguns retornos. Lógico, repito, não é no ritmo nem na celeridade que as pessoas desejam, mas tenho certeza que aquilo que compete a gente vem fazendo. Doutor Marcos, como estão funcionando os postos de saúde? Há 2 postos que ainda não estão funcionando e o CAPS também. Então fica aquela conversa que já chegou dinheiro, que não está funcionando, mas o dinheiro está vindo. E aí, doutor? Vando, eu repito, é muito fácil as pessoas falarem quando desconhecem da realidade das coisas. Eu vou começar pelo CAPS. O CAPS aqui de Caetés, na verdade, ele não tem o financiamento federal para funcionamento. Nós tínhamos a proposta de iniciar o serviço do CAPS nesse ano de 2023, deixamos pronto o local, conseguimos, através de emenda parlamentar, adquirir os equipamentos, mas aí chegou o impacto financeiro que nos impede hoje de colocar um CAPS para funcionar, porque o município não tem condições de bancar todas as despesas decorrentes do funcionamento do CAPS. Então a gente está solicitando um credenciamento junto ao Ministério da Saúde para o financiamento, o custeio do funcionamento desse CAPS. Vai sair, mais cedo ou mais tarde vai sair. Isso é uma prioridade nossa para que ainda neste ciclo de gestão do nosso prefeito Thierry, que o CAPS esteja em funcionamento. Nós temos uma demanda muito grande de pessoas com sofrimento mental que precisam do atendimento do CAPS. E isso isso é um compromisso nosso de fazer, sair do papel e realmente funcionar. Quanto às equipes de saúde da família, nós saímos de 9 equipes de saúde da família em 2016 para 12 em 2023. Pleiteamos mais 2 para passar para 14. O Ministério compreendeu. Estamos em fase de implantação das unidades. Uma será na Vila Araçá e outra aqui no Morumbi. De fato, Vando, as pessoas ficam nessa ansiedade, nessa empolgação, é mais do que justo. As pessoas sabem muitas vezes que é difícil conseguir uma ficha no posto de saúde porque é muita gente para aquele médico atender. Mas pensando nisso também, nós aderimos a esse último ciclo do programa Mais Médicos e conseguimos captar mais 6 médicos pelo programa Mais Médicos. Qual é a diferença disso? Você que mora nas regiões onde hoje tem o programa Mais Médicos sabe bem disso. Facilita o acesso, porque o médico ele tem o compromisso de estar 5 dias por semana atendendo na unidade. Então a gente amplia a quantidade de dias e isso garante
também a oferta de consultas médicas à população. Então, nós temos mais 6 postos de saúde que foram contemplados pelo programa Mais Médicos. Você que está nos assistindo na sua região sabe quem é o profissional e realmente tem essa percepção que ficou mais fácil conseguir uma ficha. E, evidentemente, assim que o Morumbi e a Vila Araçá estiverem funcionando, fica reorganizada a rede e esse número de pessoas que procuram até o próprio hospital municipal realmente começa a ser regulado, começa a ser diminuído. Por quê? Porque as pessoas têm um acesso no posto de saúde. A gente sabe que muitas vezes as pessoas vêm para o hospital porque o médico está de plantão, é mais fácil conseguir um atendimento mais rápido no hospital do que esperar uma ficha no posto. Mas isso, pouco a pouco, a gente está conseguindo mudar esse panorama. Doutor Marcos Calado, secretário de Saúde do município de Caetés, reforma do hospital e outras notícias. Agora, sobretudo, a população está notando que eu anotei para perguntar aquilo que circula na sociedade de Caetés, aquilo que o povo tem vontade de perguntar. Doutor Marcos, Marcelo e doutora Fátima é um amigão da gente. Porém, foi dada uma notícia que eu achei uma notícia meio atabalhoada e colocou até alguns adjetivos que ficou, assim, mal entendido e veio muitos questionários e até críticas à pessoa que está se colocando à disposição para ajudar também na saúde. É bem sabido que Marcelo já assume outras secretarias e que tem, não é, muita coisa para resolver. E é a oportunidade do senhor esclarecer. Marcelo vem para ser diretor de Cabrinha. Não deu certo? O que é que está acontecendo? Quem é que coordena o hospital hoje, amanhã? Quem controla, sobretudo, outra área que dá muito problema, o transporte, as viagens dos veículos lotados na saúde? O que danado está acontecendo que essa notícia, dada de uma forma não muito esclarecida, colocou todo mundo em saias justas? Vando, é muito bom um momento como esse para a gente esclarecer, muitas vezes, a notícia que é dada de uma maneira que não é 100% a correta. Vejam, o diretor do hospital hoje de Caetés é o nosso amigo de Cabrinha, como todo mundo chama. De hoje, na verdade, ele saiu da condição de técnico de enfermagem para enfermeiro, de concluir o curso de enfermagem depois de muitos anos de estudo. Evidentemente, quando você vai progredindo na sua profissão, você quer realmente dedicar-se a ela. Então, Di realmente fez uma comunicação que desejaria ficar mais na parte voltada à enfermagem. Quer dizer, foi uma decisão dele. Decisão dele. Entregar a direção do hospital. Isso, no momento adequado. Ainda não? Não, é porque a conversa saiu, que Di saiu e vai entrar fulano. Na verdade, não foi assim. Porque rolou salvador da pátria, bombril, e isso só gerou confusão e crítica. Lógico. Di é um amigo nosso, uma pessoa completamente agradável, todo mundo conhece, pessoa que nos ajudou muito aqui no hospital, enquanto técnico de enfermagem, enquanto diretor do hospital e que vem ajudar também a saúde agora como enfermeiro. Então, Di fez essa comunicação, nós, logicamente, escutamos o desejo dele e estamos promovendo essa mudança no quadro de diretor do hospital. No hospital também temos Eliane, que é enfermeira. Quer dizer, então é verídico que Marcelo vem assumir a direção do hospital? Não. Marcelo, Vando, é uma pessoa que já trabalhou na saúde, já trabalhou inclusive comigo na Secretaria de Saúde. Com o prefeito? Com o Thierry também na Secretaria de Saúde, no próprio hospital. Então Marcelo é uma pessoa que tem um conhecimento na área de saúde por ter já vivenciado este ambiente. Mas de forma alguma, Marcelo virá para assumir a direção do hospital. Até porque Marcelo é secretário, tem outras obrigações, mas Marcelo vem para contribuir. Vando, cada um de nós somos contribuidores da melhoria de alguma coisa. Então Marcelo vem para ajudar
até inclusive nesse próprio momento de transição na gestão do hospital, mas não como diretor, até pela indisponibilidade de horário, de tempo. Marcelo vem apenas para dar a contribuição que é muito bem-vinda. Já tem um novo nome para a direção? Não. Isso é uma coisa que tem que ser feita com muita cautela, não se pode fazer de forma apressada, corrida, porque tem que ser alguém, primeiro, que entenda o funcionamento de um hospital e, segundo, que esteja também pronto para cumprir aquelas determinações que nós iremos dar, inclusive na questão de cobrança de qualidade de atendimento, de horário. Isso só sabe quem é gestor, é algo que realmente dificulta muito quem é gestor, seja de unidade, seja de um sistema de saúde. Na verdade, você tem que saber cobrar com respeito, de forma respeitosa, você não pode perder essa questão da relação interpessoal, mas também com ordem. Olha, estamos chegando ao final. Eu estou secretário, existe uma hierarquia em todo o setor organizado, qualquer empresa, pública ou privada, e eu estou aqui na qualidade de secretário, mas sobretudo de cidadão de Caetés. Não jamais vou faltar com respeito, quem me conhece sabe, eu sou muito enfático, mas eu pergunto aquilo que o povo precisa saber, e eu aproveitei também essa entrevista para esclarecer o povo e também para dar oportunidade para o secretário de saúde se pronunciar diante tantas conversas, críticas, comentários e muitas vezes coisas que não são verídicas. Foi a oportunidade. Agora prometi ao povo de Caetés fazer as perguntas anotadas e assim o fiz. Mais uma vez quero lhe agradecer. Vou deixar a pergunta final. O prefeito Nivaldo Thierry surgiu para o cenário político a partir daqui do hospital. E aí as pessoas dizem o seguinte, e até cobram muito do prefeito, porque ele surgiu do hospital. Aí eu lhe pergunto, como é que o prefeito Thierry lida com o senhor secretário diante das dificuldades da saúde? Como é que ele lida, que eu acredito que ele deve ter um sentimento forte pela saúde e pelo povo? Como é que ele lida com as dificuldades financeiras? Será que ele pesa para investir ou ele tem uma dedicação pela saúde quando está com o senhor? E finalize depois dessa pergunta com a pergunta que essa fui eu que escolhi. Olhando para a tela, o que é que o povo, sobretudo as famílias mais carentes que precisam do hospital, que precisa da saúde, pode esperar? Qual a esperança de melhoria de cada dia? Continuar investindo mais na saúde. Já agradeço ao senhor e fique à vontade. Ok, Ivandro. Primeiramente, nosso prefeito Thierry já foi secretário de saúde, passou um bom tempo como diretor de saúde. Eu trabalhei com ele uma boa parte desse período. Nós temos uma relação de muita honestidade, de muita transparência um com o outro. Eu não omito do prefeito nada. Eu sempre tive essa relação de muita transparência, de muita franqueza com ele. Conheço o Thierry esse tempo e nesse pouco tempo a gente conhece as pessoas, mano. Thierry é uma pessoa de um coração imenso. O tempo que ele esteve à frente do hospital, principalmente, que foi a parte mais longa, ele sempre primou, sempre prezou pelo atendimento de qualidade das pessoas. Quando não tinha um motorista, ele me pegava o carro, pegava o paciente, ia resolver, ou seja, uma pessoa altamente prestativa. Quanto gestor de saúde, Thierry não vem medindo esforços para investir na área de saúde. Para vocês terem uma ideia, existe um limite constitucional mínimo que diz que os municípios devem gastar 15% da sua receita com o setor saúde. Aqui em Caetés, nós somos um dos municípios, mano, que nesse agreste meridional mais investe em saúde. Para você ter uma ideia, nós já estamos beirando os 30% de investimento com recurso próprio. Então, essa é uma característica incontestável
do compromisso de um gestor na área da saúde. Lógico, ninguém pensa que teria satisfeito de não poder ter feito tudo o que ele queria na saúde. Não é. Mas tenho a certeza que existe um planejamento para dar visibilidade a esse desejo de realmente mostrar a saúde de Caetés mais forte e principalmente com maior qualidade para a população. Então tenho certeza que muito em breve, diz o ditado que depois da tempestade vem a bonança. E a bonança está chegando. Então, 2024, primeiramente com as bênçãos de Deus, nós teremos um ano muito melhor. Do ponto de vista financeiro para os municípios e do ponto de vista de se mostrar à população para que foi que nós viemos. Nós não estamos ocupando um cargo desse brincando. Isso é algo de muita responsabilidade. Para mim, como secretário, imagine como para o prefeito. Então, existe um compromisso do prefeito em realmente garantir e fazer aqui em Caetés o nome do município na saúde ter destaque na nossa região. Se Deus quiser, com o apoio de cada um de vocês, a gente em 2024 vai ter outra conversa aqui, Ivandro, para anunciar grandes coisas que estão por vir.